Vota Brasil, um oferecimento. Tostini sempre... Entrevistamos os candidatos Luiz Antônio Fleury Filho e Ademar de Barros Filho. Amanhã será a vez de Paulo Maluf. O senador Mário Covas e o ex-vice-governador Almino Afonso também foram convidados, mas não puderam vir. Doutor Plínio, boa tarde. Boa tarde. Hoje, Almino Afonso renunciou à candidatura dele para apoiar Mário Covas. O senhor acha que isso modifica essa campanha? Eu vi, o Almino afrouxou, né? No final, estava indo até bem. Eu acho que não muda nada. Eu acho que não tem nenhum efeito real. O senhor acha que essa renúncia pode afetar a sua candidatura? O senhor acha que o PT pode se enfraquecer por causa disso? É muito difícil achar que o PT possa se enfraquecer com a renúncia de um candidato que tinha 1%, não saiu do 1% o tempo inteiro. Isso não tem o menor sentido. Quer dizer, já começa a surgir especulações sobre o que poderia ser o caminho do PT. Muita gente já está perguntando, e o PT poderá vir apoiar o candidato Mário Covas nessa disputa contra Fleury e Quércia? Isso está absolutamente descartado? Eu acho que isso não seria democrático, não é verdade? Nós fizemos a eleição em 2 turnos exatamente para que o eleitor pudesse ter mais opções. Aliás, eu queria fazer uma observação. Eu fiquei sabendo que essa decisão pessoal do ex-vice-governador do Quércia, doutor Almino Afonso, não está sendo muito bem recebida no partido dele. É possível que a gente tenha novidades aí. Muito bem, vamos falar agora um pouco sobre os programas de governo, não é? Existe o grave problema da moradia aqui em São Paulo, um déficit habitacional de 2.300.000 residências, não é? E os recursos vão minguando. O governo do estado conseguiu que este ano a Assembleia Legislativa aprovasse um aumento no percentual do ICMS para a construção de cerca de 50.000 moradias. A partir do ano que vem, esse percentual já não existe mais. Ao mesmo tempo em que o governo federal deixou de passar recursos para o estado desde 1988 para a construção de moradias. Como enfrentar esse problema com a falta de recursos, doutor Plínio? Olha, eu estou ouvindo aí muitas coisas sobre habitação. E acho que o que há de demagogia e o que há de enganação do povo nisso é uma loucura. O déficit habitacional é de 2 milhões de casas. 2 milhões de casas que são necessárias, né? E os planos falam em 200.000, 50.000, 40.000 e não são verdadeiros. Eles não têm financiamento. Esse financiamento do ICMS é por 1 ano apenas. Exatamente. E é apenas para colocar em concorrência, na beira da eleição, umas casas, nesse processo habitual de enganar o povo na beira da eleição. Depois fica tudo parado. Olha, esse problema é um problema difícil. Nenhum candidato pode dizer que vai resolvê-lo em 4 anos. Se disser isso, está mentindo. O que pode é começar a enfrentar o problema. E para enfrentar o problema com seriedade mesmo, sem mentir para a população, tem que dizer o seguinte: enquanto o Nordeste do Brasil e as outras regiões deprimidas do Brasil, a Bahia, Minas Gerais, etc., despejarem 300.000 habitantes, 300.000 pessoas na cidade de São Paulo, não é possível resolver cabalmente o problema da habitação. Então, o primeiro ponto de um governo do Estado é ser o articulador de um grande movimento pela reforma agrária, para criar progresso nas outras partes do Brasil, para que este fluxo migratório para São Paulo seja suavizado, seja reduzido, de tal maneira que a gente possa ter tempo aqui dentro para construir casa, para urbanizar os terrenos, para levar os melhoramentos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, para quem quiser resolver realmente o problema da habitação, é colocar em prática aquilo que nós pusemos na Constituição e que ninguém fala, que se chama reforma urbana, que é a luta contra a especulação imobiliária. O fato de que a pessoa monopoliza um terreno, a cidade para ali, tem que dar a volta porque tem um cidadão que está com o terreno parado esperando que esse terreno valorize. Então, o governo do estado pode chegar para os municípios e dizer o seguinte: eu faço convênios, eu passo recursos, mas o município tem que fazer a legislação ordinária a respeito desses assuntos, de promover obrigação de loteamento, obrigação de parcelamento, obrigação de construção, desapropriação a prazo de terrenos por interesse social que estejam impedindo uma urbanização. Eu não vejo ninguém falar nisso.
Todo mundo fala em construir casa. E casa cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. A última agora é de 28 metros quadrados, mas certamente deve haver algum arquiteto que deve estar preparando uma casa de 24. E ele vai perder em seguida porque fizer uma de 20. E daqui a pouco nós vamos fazer uma casa que é um caixão. Agora, um governo sério tem que atacar o problema da reforma agrária, tem que atacar o problema da reforma urbana. Quanto à edificação, nós temos duas teorias e duas correntes. Tem que fazer com grandes firmas, que faz tudo massivamente de uma vez. A experiência da Prefeitura de São Paulo com os mutirões é uma experiência diferente. Se constrói uma casa mais depressa, mais barato, a casa é mais barata e a casa é mais confortável. O nosso programa de governo enfatiza a cooperativa de produção, a autoconstrução, a ajuda mútua, e é para isso que nós vamos mobilizar os recursos do governo. Mas eu tenho uma questão que foi a minha vida inteira. Eu nunca menti para ninguém. Então vou dizer ao povo de São Paulo, eu não tenho condições de dar casa para todo mundo, mas eu tenho condições de dizer que nosso empenho é resolver, é enfrentar, é começar a resolver o problema da habitação num outro prisma, no prisma de quem quer realmente dar casa para você e uma casa decente que você merece e não está atendendo ou a empreiteira, ou a construtora, ou a imobiliária. Agora, doutor Plínio, nos 13 pontos de governo que o senhor apresentou, o senhor há destaque também para a saúde, educação e saneamento. Os outros candidatos também falam que prometem mudanças nessas áreas. Por que existem essas promessas antes da eleição e depois da eleição? Nada disso é colocado em prática. Eu acho que isso pode ser cobrado, Florestanzinho, dos outros. Não pode ser cobrado da gente. Porque na nossa prefeitura, as nossas prefeituras estão atacando educação, saúde, habitação. As professoras das nossas, os professores da nossa rede, das redes prefeituras nossas, comandadas pelo Partido dos Trabalhadores, recebem no mínimo 50% a mais do que paga o Estado. E na melhor hipótese, 120% a mais do que paga o Estado. Os nossos funcionários da saúde são mais remunerados do que os funcionários do Estado. E todo o nosso esforço para a recuperação de escolas e para a recuperação de hospitais é um esforço muito maior do que o dos outros governos. Então, como nós só fomos até agora administradores de municípios, esta cobrança tem que ser feita para os outros, não para nós. Para nós, educação, saúde, saneamento e habitação são prioridades primeiras, sem promessas, como vocês viram. Nós mostramos a diretriz, e a diretriz não é esse paternalismo, eu vou dar uma casinha para você. A diretriz é dizer, o governo vai se empenhar numa luta contra interesses poderosíssimos que estão atrás da saúde, porque é a briga da saúde privada contra a saúde pública, da escola, porque é a luta da escola privada contra a escola pública, da habitação, porque é a luta da imobiliária, é a luta dos grandes interesses de donos de terras nas cidades contra as populações que precisam de casas. Então, nós temos história nisso. Nós somos os que fizemos todos esses movimentos. O movimento de saúde, a APUESP com os professores, os movimentos dos sem terra. Nós somos até acusados de fazer invasões, o que é uma coisa ideológica, para prevenir e para indispor você contra nós. Nós nunca invadimos uma casa, nunca invadimos um terreno que estivesse sendo corretamente utilizado. Nós ajudamos ocupações de terrenos que estavam vazios, largados, ou pelo governo, na incúria do governo, ou por grileiros de terrenos que nem eram titulares daquela terra. Doutor Plínio, em termos de prioridades, o governo do Estado de São Paulo tem tido, ao longo desses últimos anos, uma capacidade de investimento de cerca de 3 bilhões de dólares por ano. Se o senhor chegar ao governo do Estado, como é que o senhor pretende gastar esse dinheiro, esses 3 bilhões de dólares por ano que sobram depois que o Estado paga todas as suas despesas de custeio? De Leão, primeiro não é se eu chegar, é quando eu chegar, porque eu vou chegar lá. Segundo, nós vamos mudar as prioridades disso. Por onde é que isso foi gasto? Fundamentalmente na construção de estradas. Ninguém é contra construir estradas. Estradas são necessárias em um país. O problema é o seguinte, aonde fazer a estrada e a justificação econômica da estrada. Veja você, por exemplo, a BR-116. Hoje há uma ocupação dessa estrada. Ontem, de 8 horas, a população de Juquitiba ocupou a estrada para protestar contra um acidente que matou gente da cidade. Meses atrás foi em Miracatu.
há poucos meses anteriores, foi em registro. Essa estrada é uma estrada assassina, não se faz nada, não se mexe nela. Essa estrada é uma estrada que pertence ao governo federal e que inclusive não tem investido recursos, não, né? Como é que o senhor faria para conseguir recursos para essa estrada? Por que o Quércia fez um convênio agora, na beira da eleição, e não fez um convênio antes? Se empenhasse com os recursos que ele tem, chegasse para o governo federal e dissesse, olha, me faz um convênio aí de 5 anos e eu construo, eu melhoro esta parte. É o mesmo que ele fez, o dinheiro que ele jogou lá no Oeste, podia jogar aqui. O senhor acha que o governo do PT teria melhores condições de negociar essa questão com o governo federal? Sem dúvida. Essa história de que governo, por ser oposição ao governo federal, não pode negociar, esse é o paternalismo antigo do Brasil. Nós somos um Estado federado, nós temos o direito a certas coisas e nós vamos conversar com o governo federal de igual para igual. Como é que vai funcionar a polícia no seu governo? Olha, a polícia neste país, a polícia foi objeto de uma distorção. A polícia tornou-se uma estrutura paralela do governo federal, do Exército. Ela se militarizou e ela se voltou-se para a repressão e não para a prevenção do crime. A palavra-chave do nosso programa de segurança é a palavra prevenção do crime. Então precisa ter um policial treinado, um policial capacitado para entender o que é o direito do cidadão à tranquilidade. O que é o policiamento contra o ladrão, contra o criminoso, contra o assassino, contra a pessoa violenta. E isto supõe que a polícia, em vez de ficar no quartel e fazer incursões contra algum que tenha cometido uma infração, ela se dilua pela cidade no policiamento. Nós vamos agora para um breve intervalo comercial e voltamos já já. Funcionam em 4, 5 horários, portanto com períodos de aula mínimos, né? Para ver o equipamento das escolas. Eu estou sabendo que há escolas sem bibliotecas, escolas sem laboratórios, escolas com as praças de esportes completamente largadas, e para estudar o problema do reajuste dos professores. Então eu quero Secretaria da Fazenda, eu quero Secretaria de Obras, eu quero Secretaria dos Transportes, eu quero todas da segurança para ver o policiamento, eu quero a Secretaria de Esportes para ver essas quadras de esporte, botar bola, botar rede, botar meios do pessoal jogar. Eu quero mobilizar toda a administração para imediatamente nós atacarmos a questão da educação, porque a educação é a prioridade 1 deste governo. Certo. Outro problema que afeta muito a população é a questão da saúde. O governo federal implantou o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, prometendo que esse seria o grande remédio, mas há problemas na sua implantação, inclusive aqui na Prefeitura de São Paulo. As verbas nem sempre chegam a tempo e nem sempre chegam em quantia suficiente. Como enfrentar esse problema, doutor Plínio? Olha, De Leon, isto é a tristeza do nosso subdesenvolvimento político. E isso eu posso prometer, porque isso depende só de mim. O que depende só de mim eu posso prometer. E posso prometer baseado na minha vida anterior, na minha vida passada. No nosso governo, nós não vamos perguntar de que partido é um prefeito para fazer um convênio do SUDES, para fazer um convênio sobre educação, para fazer um convênio para tratamento de água, para fazer uma relação Estado-Prefeitura. Porque nós entendemos que o dinheiro do Estado, que vai para uma municipalidade, não vai para o prefeito, vai para a população. De modo que se eu punir um prefeito porque ele não me apoia, eu estou punindo a população. Este é o atraso do Brasil. Esta é a política do coronel, a política da clientela, o político do favoritismo. Tem graça, tem sentido, por exemplo, que as prefeituras do PT não tenham convênios do SUD, que as prefeituras do PT não recebam verbas, só porque nós somos do PT. Eu tenho um coitadinho de um prefeito nosso, lá de Presidente Bernardes, que é uma cidade pequena, que está sendo massacrado pelo governo do Estado, para apoiar o candidato do governo do Estado, e se não recebe obra. Agora o coitadinho do prefeito sai todo dia na cidade, encontra o pessoal, é cobrado diariamente, então ele fica naquele estado de angústia,
Isso é o atraso. E depois dizem que é modernidade. Porque essa gente acha que modernidade é andar num automóvel BMW que custa 20 milhões de cruzeiros, é ter um estéreo laser, não sei do que, já nem entendo disso, mas que custa uma fortuna. Quando a modernidade é tratar um prefeito como uma autoridade pública de um município, e as relações objetivas entre o governo do estado e o município não passam pelas disputas partidárias, elas podem continuar. Não tem nenhum problema que um prefeito não seja do nosso lado. Não vou chamá-lo a palácio para que passe do nosso lado. Esta vergonheira que acontece em São Paulo todos os anos. Tem 600 prefeitos de um lado, entra um governo, muda tudo para o outro. Que é isso? Isso me faz lembrar uma história de uma pessoa que chegou para o tio e disse: ô tio, por que o senhor muda tanto de partido? O senhor era da UDN, ficou do PDS, depois o senhor ficou do PSP, depois o senhor ficou da Arena, depois o senhor ficou do PMDB, depois o senhor ficou do PFL, depois o senhor... Mas por que o senhor muda tanto? Ah, minha sobrinha, eu não mudo muito, eu estou sempre com o governo é que muda muito. Nós precisamos acabar isso no Brasil. Doutor Plínio, uma das principais dificuldades da prefeita Luísa Erundina é governar a cidade sem ter maioria na Câmara Municipal. Se o senhor for eleito, provavelmente o senhor também não terá maioria na Assembleia Legislativa. Como é que o senhor vai fazer para governar? Olha, isso tem que ser normal e habitual na democracia. Na democracia, a gente pode governar com a maioria e pode governar sem a maioria. Eu vou dizer mais a você, às vezes é melhor governar sem a maioria. Porque com a maioria, às vezes, você tem problemas. Não é muito problema você governar, porque precisa ter uma bancada boa. Eu quero ter uma bancada grande de deputados estaduais. Inclusive, estou pedindo. Quando eu peço um voto, e estou pedindo um voto para você agora, eu não peço um voto só para mim. Eu peço para o Suplicy, que é o nosso candidato a senador, peço o voto para os deputados federais e peço o voto para os deputados estaduais. É claro que eu quero uma grande bancada. Eu preciso ter apoio para poder governar. Agora, não necessariamente a falta da maioria impede o governo. O Mitterrand presidiu a França com um gabinete contrário, que também não tinha, por sua vez, maioria. De modo que é perfeitamente possível você governar numa democracia amadurecida sem ter a maioria. O que você precisa ter é uma bancada grande, uma bancada boa. E é isso que eu certamente terei. Doutor Plínio, São Paulo tem hoje uma dívida externa da ordem dos 8 bilhões de dólares e a rolagem dessa dívida junto ao governo federal tem criado problemas para os governadores, já que o governo federal exige que essa rolagem seja cada vez menor. Como é que o PT poderia enfrentar esse problema? Eu já anunciei que eu não vou pagar essa dívida e não vou fazer os pagamentos. Já anunciei isso. Inclusive fiz um estudo e verifiquei o seguinte, que se eu não pagar e o governo federal fizer represália e não entregar nada para São Paulo, eu ganho 300 milhões de dólares. Então eu prefiro ganhar 300 milhões de dólares. E isso não dificultaria ou impediria completamente o acesso do Estado de São Paulo a novos recursos externos? Ou o senhor pretende governar sem novos recursos externos também? Eu estou dizendo que, pelos estudos que nós fizemos, o total de recursos externos que entraram no Estado de São Paulo nesse ano, se eles não entrassem de maneira alguma, nada, e o Estado de São Paulo não tivesse pagado a dívida, nós teríamos recebido 300 milhões de dólares por ano a mais. De modo que eu vou chegar para os setores financeiros e externos e dizer o seguinte: olha aqui, acabou a brincadeira. Agora tem governo sério aqui, que não tem medo de vocês. Eu vivi muitos anos lá fora, eu trabalhei muitos anos no Banco Mundial, no Banco Interamericano. Conheço isso na palma da mão. Vamos chegar a dizer o seguinte: como é que vocês estão dizendo que estão dando dinheiro para nós? Se nós, pagando os juros, o serviço da dívida, nós temos um prejuízo de 300 milhões de dólares por ano. Ou vocês põem recurso aqui de verdade, que permita a gente enfrentar problemas seríssimos como o do saneamento, enfrentar problemas de fato, de verdade, o problema da habitação, enfrentar de fato o problema da saúde. Se você quiser pôr todos os leitos que estão faltando para atingir os índices da Organização Mundial da Saúde aqui em São Paulo, você precisa gastar 21 bilhões de dólares. Então vamos conversar com essa gente de verdade e não ficar aqui esgotando e saindo um dinheirinho da gente. Não pago. Doutor Plínio, essa eleição, a eleição desse ano, está deixando claro para os políticos e para a população de que o eleitor não suporta mais o horário eleitoral gratuito na televisão, ou seja, o índice
do Ibope demonstra que as pessoas não estão mais assistindo tanto como assistiam antes esses programas. O que o senhor acha que está ocorrendo? Ô Floresta, eu ando tão cismado com o índice de Ibope. Para começar, esse índice de Ibope sobre a minha votação, sobre as outras, isso está mais furado, né, que peneira, né? O senhor concorda com esse programa? Eu não concordo, mas eu vou te contar para vocês. Eu sou um homem relativamente não muito conhecido da massa. Agora eu estou sendo, mas não era quando fui candidato. Eu fui sempre um deputado de 60 mil votos, 70 mil votos. Eu fui um homem de imenso conhecimento popular. Hoje eu não posso andar na rua. Se eu parar o meu automóvel num semáforo e tiver um menininho de 10 anos, ele puxa a saia da mãe e fala: mãe, olha o Plínio. Ora, se ninguém estivesse assistindo televisão, como é que eu podia ser reconhecido assim? Mas ele não interfere mais. Eu fui comer agora, antes de vir para cá, negócio de horário e tal, fui comer um hambúrguer no McDonald's. Entrei no McDonald's, daqui a pouco está uma menininha na minha frente. Eu me chamo Marília Gabriela. O senhor dá um autógrafo? Essa menina está assistindo televisão, dizendo como é que me conhecia. Não é verdade. Mas o senhor se torna mais conhecido com o programa eleitoral, mas isso ajuda o eleitor a definir melhor, a ter mais consciência política para votar? Bom, essa é uma outra pergunta dele. A primeira era se o povo estava assistindo ou não. Eu respondi: está assistindo e está assistindo muito. Mas é que a pesquisa diz que quem está assistindo, doutor Plínio, são justamente as crianças. Olha... E o que o senhor está falando confirma isso. Eu estou dizendo que está assistindo criança porque é o que me chama mais a atenção, uma pessoa que não tem. Mas eu recebo. Hoje é muito difícil eu parar num lugar, tá o marido e a mulher no carro, eu paro no meu. Aí você vê a mulher faz assim para ele. Daqui a pouco os dois olham. É batata, me viram. Às vezes faz o sinalzinho assim. Às vezes faz o sinalzinho assim também, tem nego contra, né? Às vezes faz aquele: como está o senhor? Mas não é verdade que o programa não seja ouvido. Essas pesquisas, para mim, não estão medindo coisa nenhuma. Como há um grande interesse em tirar esse horário, porque esse horário é a salvação de quem não tem dinheiro para fazer campanha. Esse jornal são os 60 dias que a gente tem para falar. Esse jornal gratuito da televisão, esse horário gratuito da televisão. Senão, os pequenos partidos estão realmente liquidados pelo poderio econômico. Mas eu volto a perguntar, o senhor, eu acho que é uma acredita que o eleitor... Esse é outro ponto. Isso está favorecendo o eleitor? Isto sim, porque o debate muitas vezes se desvia, tem uma manipulação danada. Agora, esses são os preços da democracia, Deleon. A democracia tem seus preços. Alguns preços são caros, mas eu prefiro pagá-los. Um deles é que os programas de televisão são manipulativos. Mas com sucessão de eleição por eleição, eu acho que nós vamos melhorando. De modo que eu acredito na democracia. Agora, não seria melhor um debate entre os candidatos? Quer dizer, garantir esse horário, mas criar debate? Porque, na verdade, quiseram. Eles vendem como produto, quer dizer, os políticos estão sendo vendidos hoje como um produto. Bom, eu fui a todos os debates, topei todos os debates. Agora fiquei sabendo que desmarcaram os 2 debates que nós tínhamos. Ganhei nas estatísticas dos debates, entendeu? De modo que, para mim, debate é ótimo. Eu preferia que tivesse debate, né? Mas, infelizmente, aguardam os debates. Interessa a quem isso? Doutor Plínio, eu gostaria de agradecer em meu nome e em nome da Rede Manchete de Televisão a sua presença aqui em nossos estúdios. Amanhã, encerrando esta conversa com os candidatos ao governo de São Paulo, nós estaremos entrevistando ao vivo Paulo Maluf. Até lá, boa tarde e fiquem com a gente.